Rosalind Franklin, química britânica, foi responsável pela descoberta da estrutura helicoidal da molécula de DNA. Watson e Crick foram responsáveis pela configuração da estrutura tridimensional. Biólogos moleculares, ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina de 1962. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos ácidos nucleicos, DNA, exclusivamente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de biologia molecular, hoje vamos falar de ácidos nucleicos, começando pelo ADN. Professor Billy Paul, o que nós temos que saber quanto ao ácido desoxirribonucleico para o Enem e para a vida? Primeira coisa, DNA, ácido desoxirribonucleico. Isso por causa de um açúcar pentose especial, componente estrutural dessa molécula, chamado de desoxirribose. Ok? Ora, qual é a função desse ácido nucleico tão especial, denominado de DNA ou ADN em português? Comando das funções celulares. Existem muitas funções celulares que ocorrem a nível celular, que estão sobre o gerenciamento, sobre a gestão do DNA, através dos seus genes via código genético. Ele também é responsável pelo comando da síntese de proteínas. As funções orgânicas, a grande maioria, dependem de proteínas, dependem de enzimas para se processar, substâncias que são produzidas pela célula mediante código genético de DNA. Então, por isso, sabemos que ele também comanda a síntese proteica. E, extremamente importante, transmissão das informações genéticas. O DNA tem todas as informações genéticas necessárias para a constituição de um novo indivíduo igual a você. Ele detém todos os genes que, ao serem decodificados, irão formar novos organismos a partir da recombinação desses genes entre pais, coisas que são muito bem estudadas a nível de genética. Primeira coisa importante, descobrimento. O descobrimento da estrutura do DNA, ou seja, a configuração de sua estrutura tridimensional, deve-se a Watson e Crick, que foram Prêmio Nobel de Medicina em 62. Deve-se ao Watson e Crick exatamente o quê? A configuração, a estruturação da conformação espacial tridimensional da molécula de DNA. Aqui nós temos uma foto, tá? Uma foto na época. Eles construíram a estrutura de DNA, segundo dizem, em sua própria casa, tá certo? Aqui você tem uma foto mais atual. Esse aqui é Francis Crick, esse aqui é James Watson. Aqui nós temos a molécula de DNA miniaturizada, ok? Aqui nós temos Francis Crick, é esse daqui que está apontando para o DNA. James Watson é esse daqui. O Francis Crick já faleceu há alguns anos, tá? Mas o importante para a gente aqui é saber disso, que a configuração tridimensional da molécula de DNA, tá certo? Que nada mais é do que uma molécula proteica, tá certo? Também o DNA deve ser o Watson e Crick, isso em 1953. Beleza? O que mais, Billy Paul? Quem são os componentes básicos que formam a cadeia de DNA? Então nós temos aí o fosfato H3PO4, que estamos representando aqui por essa bolinha com esse Fzinho dentro. O açúcar desoxirribose, que está representado por esse pentágonozinho com esse A dentro, e as bases nitrogenadas, representadas por esse retângulo aqui, com a letra B, B de base, dentro dele. Então, os três componentes básicos que você encontra formando
a estrutura da cadeia de DNA, tá certo? É o fosfato, H3PO4, a desoxirribose, o açúcar desoxirribose, que é uma das características marcantes do DNA, daí o nome ácido desoxirribonucleico, ácido porque é uma estrutura que tem caráter ácido, e as bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas são 4: adenina, timina, guanina e citosina, denominadas de bases nitrogenadas porque são compostos orgânicos construídos tendo como componente, além do carbono como básico, tendo também na sua composição estrutural nitrogênio. Tá? Então, essas bases são compostos orgânicos nitrogenados. Então, daí, bases nitrogenadas. Um detalhe, tá certo ou não? Sabemos que essas bases obedecem um código de ligação. Eu já coloquei na sequência aqui, olha só. Adenina, timina, guanina e citosina. O que é que eu quero dizer com isso? Adenina se liga à timina, ou timina se liga à adenina, guanina se liga à citosina, ou citosina se liga à guanina, na relação entre essas bases no código genético da molécula de DNA. Mas vamos dar uma olhada na estrutura química das bases nitrogenadas. Olha só, você observa que há um razoável número de átomos de nitrogênio na composição da molécula. Aqui você tem a molécula de adenina, aqui você tem a molécula de guanina, aqui você tem a molécula de timina e aqui você tem a molécula de citosina. Não está representada aqui nesse desenho esquemático a molécula de uracila, porque a uracila não é comum ao DNA. Uracila, você sabe, é comum ao RNA. No RNA não temos a base timina, ela é substituída por uracila. Aqui, como nós estamos falando de DNA, colocamos as 4 bases componentes do DNA: adenina, timina, guanina e citosina. Olhando para as configurações químicas cíclicas dessas bases, o que é que nós percebemos? Percebemos que a adenina e a guanina são formadas por 2 anéis de carbono, olha só, 2 anéis de carbono, e a timina e citosina, juntamente com a uracila, são formados apenas por 1 anel de carbono. Isso é importante, Biripou? Importantíssimo. Cai em prova. Por quê? As bases que têm 2 anéis de carbono, que são as bases adenina e guanina, tá? Elas são chamadas de bases púricas. São denominadas de bases púricas. As bases que têm apenas 1 anel de carbono são denominadas de bases pirimídicas. Essas bases púricas com 2 anéis de carbonos, tá? É porque é um composto orgânico heterocíclico, derivado da purina, ok? As pirimídicas derivam da pirimidina, composto orgânico com 1 anel heterocíclico. E aí? Biripou, como faço para não esquecer? Você sabe que cachorro costuma ter um parasita sobre ele, às vezes, chamado de pulga. Se você considerar o nome pulga e tirar o L, vai ficar pulga. P-U de púrica, G de guanina e adenina. Quem são as bases púricas que têm 2 anéis heterocíclicos e que são derivadas da purina, adenina e guanina, ou melhor, guanina e adenina. Pulga, bases púricas, guanina e adenina. O resto, amigos, são bases pirimídicas, derivadas da pirimidina, composto orgânico com apenas 1 anel heterocíclico: timina, citosina e uracila. Entendido? Certo ou não? Deixa aí o seu like e ative as notificações. A junção dos componentes do DNA, fosfato, açúcar e base, forma uma estrutura chamada de nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É um fosfato ligado a um açúcar, ligado a uma base. Olha lá, tá aqui, ó, vermelhinho, fosfato, azulzinho, o açúcar, desoxirribose, e a base. A base pode ser uma base adenina. Sendo uma base adenina, eu tenho um nucleotídeo de adenina. Se for uma base timina, eu tenho um nucleotídeo de timina. Tá?
Se for uma base guanina, eu tenho o nucleotídeo de guanina, e se for citosina, eu tenho o nucleotídeo de citosina. Tá certo ou não? Quando encontramos um nucleotídeo, tá? Eu encontro o quê? Fosfato, açúcar e base. Se eu encontrar uma conjunção de moléculas envolvendo apenas açúcar e base, eu chamo isso de nucleosídeo. Nucleotídeo, açúcar, fosfato, base. Nucleosídeo, base e açúcar. Beleza? Muito bem. O DNA, então, juntando-se nucleotídeos com outros nucleotídeos, eu vou formar, então, uma cadeia de polinucleotídeos. O que é o DNA, professor? É uma cadeia de polinucleotídeos. Muitos nucleotídeos, milhares de nucleotídeos, milhões de nucleotídeos ligados uns aos outros. E aí, veja bem, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. Pronto. Esse aqui é um desenho esquemático simples de uma cadeia de DNA. Onde eu observo o quê? Eu tenho um nucleotídeo de adenina que está ligado a um nucleotídeo de timina. Tenho um nucleotídeo de guanina que está ligado a um nucleotídeo de citosina. Ok? Certo ou não? Os nucleotídeos, percebam o seguinte, olha lá. Nucleotídeo, porque fosfato, açúcar, base. Perceba que as cadeias de DNA... aqui eu tenho uma cadeia e aqui eu tenho outra cadeia. O DNA é uma cadeia dupla. É formada por dois segmentos simples que se ligam uns aos outros. Tá? Essas cadeias estão ligadas através de pontes de hidrogênio, obedecendo um código genético. Qual é o código genético? A adenina se liga à timina por duas pontes de hidrogênio ou duas ligações de hidrogênio, como você queira. A guanina liga a citosina por três pontes de hidrogênio ou três ligações de hidrogênio, como queira. Entre adenina e timina eu tenho duas ligações de hidrogênio, entre guanina e citosina eu tenho três ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio ligam as cadeias de DNA entre si, ok? Extremamente importante é isso aí. Agora, os nucleotídeos, perceba aqui, os nucleotídeos, esse nucleotídeo de adenina, abaixo dele tem um nucleotídeo de guanina. Abaixo dele pode ter um outro nucleotídeo aqui, um outro nucleotídeo aí, e aí eu vou ter, tá, a composição do segmento simples da cadeia de DNA. Essas ligações aqui, fosfato-açúcar, ok? São ligações do tipo fosfodiéster. As cadeias de DNA ligam-se entre si por ligações de hidrogênio, tá certo ou não? Os nucleotídeos na cadeia de DNA, no segmento de DNA, ligam-se entre si através de ligações do tipo fosfodiéster, obedecendo, ok, uma sequência que a gente chama de 5 linhas para 3 linhas, tá? Que a gente vai ver isso aí. Estamos na nossa aula de DNA, a nossa aula 1. Beleza? Ok? Certo ou não? Muito bem. Existe uma relação entre essas bases. O DNA possui 30% de adenina. Qual o percentual das demais bases da molécula? Chama-se relação de Chargaff, que na aula 2 nós vamos estudar o que significa essa relação de Chargaff. Se eu tenho 30% de adenina numa molécula de DNA, ela vai se ligar na cadeia complementar a 30% de timina. Somando aí eu tenho 60%, sobra 30%. Então 15% serão de guanina, que estarão ligadas a 15% de citosina no outro segmento. Mas falaremos nisso em maiores detalhes mais tarde, ok? Muito bem, voltando lá para cima, observamos o quê? Forma de apresentação. Forma de apresentação da cadeia de DNA, ela é helicoidal, olha só. Ou em linguagem simples, é uma escada torcida, onde os corrimãos da escada, está aqui, um dos corrimãos da escada, aqui está o outro corrimão da escada, representa um conjunto açúcar-fosfato, tá certo? Olha lá, ou estrutura de fosfato e de açúcar, e os degraus da escada representam as bases nitrogenadas, obedecendo, claro, o código de ligação adenina com timina, guanina com
citosina. Um detalhe importante, a estrutura, tá? A definição dessa estrutura helicoidal da cadeia de DNA deve-se, como nós falamos na introdução dessa aula, a Rosalind Franklin. Ela era uma química britânica. Rosalind Franklin estava cotada para receber o prêmio Nobel pela descoberta. Tá? Mas antes dela receber o prêmio, né, além da discriminação por ela ser mulher, ela tinha morrido de câncer de mama. Alfred Nobel, então, resolveu dar o Prêmio Nobel de Medicina, que foi dado em 62, para Watson Crick, pela configuração da estrutura tridimensional da molécula de DNA. Mas essa forma de apresentação helicoidal, quem identificou isso, quem chegou a essa conclusão e quem provou que era dessa forma foi Rosalind Franklin, química britânica. Deixamos aqui a homenagem a ela, tá? Não só por ser mulher, mas pela participação de uma descoberta tão importante. Beleza? Continuando aqui, característica, tá? Característica da molécula de DNA é a sua capacidade de autoduplicação, é a sua capacidade de fazer cópias idênticas de si mesmo. Às vezes essas cópias não conseguem ser tão idênticas assim, porque ocorrem fenômenos relacionados a mutações, que são erros de pareamento de bases na molécula de DNA. Mas a ideia é confeccionar moléculas que sejam fidedignas, as cópias sejam fiéis a molécula original, já que essas informações genéticas são os parâmetros para a constituição de novos indivíduos com perfeição. São informações que não podem sofrer alterações. Por isso, esse processo de autoduplicação ele é semi-conservativo. A molécula recém-formada conserva uma das cadeias da molécula original. Então, toda molécula neoformada, a partir de uma cadeia de DNA, ela vai conservar um dos segmentos será da molécula original e o outro segmento será um segmento novo. Eu representei nesse esquema o DNA. Aqui você tem uma cadeia de DNA completinha, formadinha, onde observamos o seguinte, olha só, fosfato, açúcar, base nitrogenada. Vamos considerar que essa base amarelinha seja adenina e a base marronzinha seja timina. Então eu tenho um nucleotídeo de adenina ligado a um nucleotídeo de timina. Aqui abaixo eu tenho um nucleotídeo, essa basezinha azul mais escuro vamos chamar de guanina e essa base azulzinha mais clarinha vamos chamar de citosina. Então eu tenho aqui, obedecendo o código de ligação, eu tenho o nucleotídeo de guanina ligado ao nucleotídeo de citosina. Aqui eu tenho o nucleotídeo de adenina, nucleotídeo de timina, nucleotídeo de adenina, nucleotídeo de timina e assim vai. Os nucleotídeos que estão em sequência um abaixo do outro num dos segmentos estão ligados entre si por ligações do tipo fosfodiéster. E os segmentos da cadeia dupla de DNA estão ligados entre si por pontes ou ligações de hidrogênio. 2 ligações de hidrogênio entre adenina e timina, 3 ligações de hidrogênio entre guanina e citosina. Ok? Entendido isso? O que é que eu quero fazer? Duplicação dessa molécula de DNA para que eu possa fazer a divisão celular de uma célula, passando a informação genética de uma célula para outra, posteriormente de um indivíduo para outro, quando eu tenho o processo de fecundação na formação de outros indivíduos, mecanismos de reprodução. Tanto faz, se assexuado ou se sexuado. Primeira coisa que eu tenho que fazer, desnaturar a cadeia de DNA. Eu uso uma enzima chamada DNA helicase, que é uma enzima especializada em desmontar cadeias de DNA. O que é que essa enzima faz? Ela quebra as ligações do tipo ponte de hidrogênio. Ela desliza sobre a molécula de DNA, olha aí, deslizou, e quebra as ligações de hidrogênio entre as cadeias, separando as cadeias. Olha lá, separou as cadeias. As cadeias, uma vez separadas, ó, tá aqui, elas serão então remontadas. Eu vou precisar de uma outra enzima chamada de DNA polimerase.
várias DNAs polimerases trabalham ao mesmo tempo numa cadeia de DNA. Cadeias de DNA são imensas. Por exemplo, a cadeia de DNA de uma Escherichia coli, de uma bactéria Escherichia coli, tem 4 milhões de pares de bases. 4 milhões de pares de bases. Isso significa 8 milhões de nucleotídeos no total. Ok? E essa bactéria se divide em duas no meio ambiente assexuadamente, por cisparidade ou divisão binária a cada 20 minutos em condições ambientais ideais, que é disponibilidade de espaço e nutrientes. Entendido? Então tem 20 minutos aí para duplicar esse ácido nucleico, esse DNA bacteriano de 4 milhões de pares de bases, de modo que ele possa ser transferido para as bactérias filhas. Sacou o lance? Tá aprendendo? Deixe seu like e ative o sininho. À medida que essas DNAs polimerases deslizam pela cadeia de DNA, o que é que elas vão fazendo então? Elas vão pegando nucleotídeos livres que existem dentro da sopa nuclear, ok? Dentro da massa gelatinosa do núcleo, a nucleína, entendido? Vai pegando os nucleotídeos livres e vai acoplando, claro, sempre obedecendo o código adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Ó, isso que eu coloquei aqui na sequência, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, isso aqui é processo ilustrativo apenas. Na cadeia real não significa que é sempre assim, intercalado dessa forma, entendido? Aqui é só por efeito de ilustração. Aí o que acontece? A DNA polimerase vai, pega, ó, juntou lá, ok? Olha lá, obedecendo o código de ligação, adenina com timina, guanina com citosina. De uma molécula você fez duas. Perceba que um dos segmentos é original, o outro segmento é original, mas eu tenho um segmento neoformado, que foi construído em cima do segmento já existente. Por isso que o processo é dito semi-conservativo. Importantíssimo no processo de duplicação de DNA é o mecanismo de leitura. Biripó, o que é a leitura? As polimerases vão deslizando pelas cadeias de DNA, pegando nucleotídeos livres, acoplando na molécula, obedecendo o código genético de ligação entre as moléculas, adenina, timina, guanina, citosina. Aqui nós temos um nucleotídeo, esse nucleotídeo aqui, azulzinho mais escuro, é guanina. Qual o nucleotídeo que deve ser ligado a ele? O nucleotídeo de citosina. Pronto, está correto aí? Está correto? Não. Perceba que a molécula pegou o nucleotídeo de timina e foi acoplar ao nucleotídeo de guanina. Ora, isso está errado. É comum as DNAs polimerases realizarem um processo de leitura, onde é retirado o nucleotídeo errado e colocado o nucleotídeo certo. Ok? Isso chama-se leitura. As mutações na molécula de DNA, mutação que foi descoberta esse processo pelo holandês Hugo de Vries, é um erro de pareamento de base nitrogenada na molécula de DNA. Esses erros, quando acontecem, podem não produzir nada, pode produzir um efeito positivo, mas na maioria dos casos, em 90% dos casos, o efeito produzido é negativo. É uma mutação deletéria, é uma mutação que vai provocar um defeito e vai prejudicar o indivíduo da próxima geração. Entendido? Só para efeito de curiosidade. Lá, a bactéria E. coli, a Escherichia coli, tá? A velocidade de duplicação do seu DNA é em torno de 500 bases por segundo, que é acoplado na cadeia depois de separada. No mamífero, como nós e outros mamíferos, a velocidade é em torno de 50 bases por segundo. Seja 500 bases por segundo, seja 50 bases por segundo, perceba que é um processo rápido de duplicação. Então, erros de pareamentos de base são mais comuns do que a gente pensa, ok? São mais comuns do que a gente pensa. Vamos entender isso? Vamos! Agora que você entendeu como funciona o processo de duplicação, vamos entender o mecanismo de mutação e o quanto ele pode ser prejudicial à espécie.
Existe uma doença na espécie humana chamada anemia falciforme, onde a hemácia adquire um formato de foice, daí o termo falciforme, um formato de foice. Essas hemácias em formato de foice têm a sua superfície de captação de oxigênio, a superfície interna citoplasmática, muito reduzida. Essas hemácias defeituosas, elas tendem a ser destruídas pelo baço. O baço é uma organela que tem função marcial. Ela destrói hemácias velhas ou com defeito. Dependendo da natureza homozigótica ou heterozigótica do gene da anemia falciforme, o indivíduo pode tê-la numa forma mais grave, o que leva o indivíduo a óbito, ou pode tê-la na forma mais branda, que é chamado traço falciforme. O indivíduo tem a anemia, que é um processo de anemia crônica, porque ele sempre tem o número de hemácias reduzido, mas não vai comprometer a vida dele, ele consegue ter uma vida relativamente normal. Isso acontece por causa de uma mutação. Vamos entender essa mutação. Olha só, eu tenho um segmento aqui de DNA e as trincas de DNA olha lá, citosina, citosina, timina, guanina, adenina, guanina, guanina, adenina, guanina. Cada sequência de 3 bases nitrogenadas num ácido nucleico, ok, codifica um aminoácido específico em cadeias proteicas. Nós vamos entender melhor isso quando estudarmos RNA, aula da sequência, entendido? Tá certo ou não? Então, olha lá. Citosina, citosina, timina, guanina, adenina, guanina, guanina, adenina, guanina. Um segmento de DNA com essa sequência de trincas de bases, ele é complementar de um outro segmento cujas sequências de bases são citosina, guanina, timina, adenina. Ora, um segmento guanina, adenina, guanina, essa trinca se liga ao quê? A citosina, timina, citosina. A sequência GAG, mesma coisa, será a CTC. O que é que nós temos aqui? Temos uma cadeia de DNA, tá certo? Formadinha, com suas bases nitrogenadas, num segmento e no segmento complementar, associados corretamente, de acordo com o seu código genético. Só que essa molécula aqui, ela precisa passar essa informação para células filhas. Entendido ou não? Ora, é aí onde entra o processo de duplicação da molécula de DNA. Olha lá. Antes da gente duplicar, vamos ver o seguinte. A trinca CCT significa o aminoácido prolina, GAG significa o aminoácido ácido glutâmico, GAG significa ácido glutâmico. Tá? Eu peguei essa sequência aí, que é a sequência, né, em 3 pontos específicos da molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina tem 400 aminoácidos. Entendido ou não? Tá certo ou não? E ela é responsável pelo transporte de oxigênio no organismo. Existe um pedacinho num setor lá do segmento, tá, da molécula de DNA, daquele segmento que tem as 400 trincas, 1.200 bases, ok? Ó, se cada aminoácido é codificado por uma trinca, por uma sequência de 3 bases nitrogenadas, eu tenho 400 aminoácidos, serão 400 trincas, que no caso são chamadas de cistrons, tá certo? Essas trincas do DNA que codificam os aminoácidos, eu tenho 400 trincas para 400 aminoácidos, que é um total de 1.200 bases nitrogenadas, que corresponde ao gene, o gene que leva à formação da hemoglobina. Entendido? Num determinado ponto desse gene, eu tenho esta sequência aqui. E isso tem que ser copiado e se passado para os indivíduos filhos, para que os indivíduos filhos tenham o código genético para a síntese de suas proteínas hemoglobinas. Concorda ou não? Na duplicação, olha só, vamos separar aqui a cadeia, separamos a cadeia, tá? E vamos agora no processo de remontagem. Vamos remontar a nossa cadeia original que ficou aqui, onde está a fita ativa do DNA. Olha, CCT é GGA, ok? GAG, CAC e aqui GAG, CTC, ok? Está correto, sim ou não? Vou perguntar de novo.
Está correto, sim ou não? Aí você de lá agora está respondendo para mim, não professor, está errado professor. O que é que está errado? Tem duas adeninas ligadas, onde deveria ser uma timina. Neste ponto aqui, eu tive, olha só, qual era a base que era para estar aqui, amigo? Essa base aqui, a base timina. Só que eu tive a substituição de uma timina por uma adenina. A adenina não devia estar aí. O que foi que aconteceu, professor? Aconteceu um erro de leitura. Um erro de leitura. A polimerase na montagem aí passou direto, anexou o nucleotídeo errado e ficou. E eu tive a troca de uma base timina pela base adenina. Tá certo ou não? Aí o que acontece? Pronto, vamos duplicar a molécula de novo. Essa molécula aqui, ela passou para a próxima geração, sem problemas. Essa molécula agora mutante, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Essa molécula aqui mutante que passou, claro, esse outro segmento será duplicado também, mas não é ele que interessa pra gente aqui. Essa molécula aqui mutante passou. Lá na outra geração ela vai ser duplicada de novo. Aí vamos pegar esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui para montar esse segmento aqui. Quando a gente monta o segmento, olha só, GGA é CCT, CAC é GTG, CTC é GAG. Beleza? Algum erro de pareamento de base aqui? Nenhum. Tudo normal, tudo beleza. Só que aqui, aonde eu tenho a trinca GTG, deveria ser uma trinca GAG. GAG é ácido glutâmico. GTG é o aminoácido valina. Mudou o código. Entendido ou não? O que é que aconteceu? Na síntese proteica, nesse local aqui, quando o ribossomo for fazer a tradução, em vez dele colocar neste lugar da proteína lá, o aminoácido ácido glutâmico, colocará o aminoácido valina. Isso levará à produção de uma hemoglobina anômala. Uma hemoglobina anômala que vai provocar o processo de anemia falciforme. Entendido? E o que aconteceu? A alteração em uma base nitrogenada que levou à alteração em um aminoácido, levou a todo esse problema. Beleza? Só para a gente entender aí como funciona o processo de mutação em maiores detalhes. Ok, galera? Essa é a primeira parte da nossa aula de DNA, parte 1. Confira DNA parte 2, entendido? Onde fazemos análises bioquímicas mais completas. Não esquecer, vá na descrição do vídeo, pegue o biomap da aula, pegue o bioese da aula, exercício lá para você praticar o conteúdo estudado e nos encontramos na aula de DNA parte 2. Espero você. Até lá.